Graça e paz. Hoje nós queremos compartilhar um devocional no livro de Juízes, no capítulo 10. O livro de Juízes, ele mostra um momento da história do povo de Israel, onde após a morte de Josué, do sacerdote Eleazar e de todos os anciãos daquela época, o povo se distanciou de Deus porque não conheciam ao seu Deus. E nós encontramos então uma repetição de ciclos de pecado, de afastamento do Senhor e de retorno para Deus. É nesse momento que Deus levanta juízes para libertar o seu povo do domínio das nações daquela época. Eu quero ler com vocês Juízes capítulo 10, a partir do versículo 6, que diz assim: Tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal perante o Senhor e serviram aos Balaíns e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus, na mão dos filhos de Amon, os quais, neste mesmo ano, envergonharam e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos os oprimiram aqueles que estavam da além do Jordão e na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra o Senhor nós temos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vocês me deixaram a mim e serviram a outros deuses, pelo que eu não os livrarei. Ide e clamai aos deuses que vocês escolheram, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram: Temos pecado. Faze tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda desta vez, nós te rogamos. E tiraram os deuses do meio de si e serviram ao Senhor. Então, o Senhor sentiu compaixão por causa da desgraça que Israel estava vivendo. Nós encontramos aqui outro episódio, mais um episódio onde o povo de Israel se esquece do Senhor após outros livramentos e abandonam ao Senhor, vivendo, como disse anteriormente, uma repetição de ciclo, pecando contra o Senhor e adorando a outros deuses. Qual a consequência do distanciamento, do afastamento do povo de Israel diante do seu Deus? A Bíblia diz que eles foram oprimidos e humilhados. Durante 18 anos, o povo de Israel esteve debaixo de opressão dos amonitas e dos filisteus. E além de toda opressão, eles decidem fazer guerra contra aqueles que estavam do outro lado do Jordão. A ameaça de guerra gerou uma angústia tão grande que eles
clamaram ao Senhor, vão diante de Deus pedindo que Ele lhes dê livramento, reconhecendo o pecado, reconhecendo que abandonaram ao Senhor. Mas nos versos 11 a 14, antes de socorrê-los, o Senhor reivindica uma atitude de correção diante deles. O Senhor diz que eles deveriam clamar aos deuses em quem eles confiaram antigamente. Eles deveriam clamar aos deuses a quem eles estavam servindo. Mas nos versos 15 e 16, do capítulo 10 de Juízes, nós vamos encontrar novamente os israelitas clamando ao Senhor, reconhecendo o pecado, se colocando debaixo da soberania do Senhor, quando eles dizem: faça o que quiser conosco, mas tão somente nos livre nessa hora. E eles voltam a confessar o pecado de idolatria, e mais do que confessar, eles se desfazem dos ídolos que eles tinham. A atitude de Israel de confessar e de abandonar aquilo que os estava distanciando de Deus, move o coração de Deus em misericórdia. Deus se compadece, e a partir daí nós vamos encontrar Deus levantando alguém para livrar Israel dos seus opressores. Desse texto de Juízes, capítulo 10, de 6 a 14, eu tiro algumas lições para nós. Primeiro, o pecado vai sempre nos rodear para nos manter no mesmo ciclo. A Bíblia diz que o inimigo ele está sempre ao derredor buscando a quem possa tragar. E o pecado é uma ameaça, é uma proposta do inimigo para nos manter presos no mesmo ciclo. Segundo, todo pecado traz consequências. E as consequências envolvem vergonha, humilhação, angústia e o domínio do inimigo, como nós vimos aqui nesse texto. Vencer o pecado é abrir possibilidades para vencer esse tipo de situação. Terceiro, não basta apenas reconhecer o pecado. Não basta saber que está errado. É necessário arrependimento, é necessário confissão e é necessário abandonar aquilo que nos distancia de Deus. E por último, Deus não despreza um coração arrependido, assim como nós vimos o Senhor se compadecer de Israel para lhe dar livramento. Então, o Salmo 51:17 diz que Deus não despreza um coração contrito e arrependido. E a minha pergunta para você refletir é: o que tem te mantido em ciclos de pecado? O que tem levado a sua vida a prisões, a angústia, vergonha e humilhação? Que áreas da sua vida o inimigo tem dominado? Como nós vimos aqui nesse texto, nós precisamos refletir, reconhecer, confessar e abandonar aquilo que nos mantém presos, porque o pecado traz consequências danosas para a nossa vida espiritual, e tudo que o inimigo quer é nos distanciar do Senhor. Então volte para o Senhor, se quebrante diante dele, viva essa palavra que diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração arrependido, um coração quebrantado, e se permita desfrutar do cuidado de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus e dos livramentos do Senhor para a sua vida. Amém? Diante desta palavra, eu quero te convidar a orar, colocar diante do Senhor aquilo que está te distanciando dele, aquilo que está gerando angústia no seu coração, trazendo opressão, humilhação, vergonha. Você
entre em arrependimento e confissão para desfrutar da misericórdia, da benevolência do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque Tu és um Deus de amor e de misericórdia. E a Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado diante do Senhor. E estamos aqui, meu Deus, para colocar diante da Tua presença tudo aquilo que tenta nos distanciar do Senhor. Tudo aquilo, meu Deus, que tem tomado o lugar do Senhor em nossas vidas. E tudo aquilo que tem trazido como consequência vergonha, humilhação e domínio, meu Deus, do inimigo em áreas de nossa vida. Pedimos que o Senhor nos perdoe, confessamos, meu Deus, o nosso erro e clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia que se renova a cada dia. Dá-nos, meu Deus, Teu favor para vivermos um tempo novo e que o nosso coração não se desvie mais do Senhor nem da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Graça e paz.